Olá, alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e nós vamos hoje estudar a parte de vírus e micro-organismos. Mas antes, vamos para alguns avisos. O primeiro aviso que eu gostaria de lembrar a vocês é a respeito aí de participar da nossa aula ao vivo, pessoal. Peçam aí aos diretores, né, ao pessoal da secretaria, o número da matrícula de vocês. E com o número da matrícula e a data de nascimento de vocês, vocês vão poder baixar o aplicativo, né, e poder assistir a nossa aula ao vivo, interagindo conosco no ao vivo, né, respondendo questões, fazendo perguntas. Então, é muito importante a participação de vocês. E para aqueles alunos que já estão participando desse momento ao vivo, lá na escola, ajuda um amigo, pergunta se ele não conseguiu, se você pode ajudar. Vão lá, pessoal, vamos ajudar para a gente aumentar aí essa participação e essa interação no ao vivo. Mas, para quem está vendo agora pela TV, vai poder também rever essa aula no YouTube, gente. E lá no YouTube tem o chat. Lá no chat, manda aí uma perguntinha para a gente, diz de que escola você é, para a gente aqui agradecer, né, o incentivo dos professores e dos gestores da escola de vocês. Vocês podem também deixar perguntas ou colocar alguma observação de curiosidade que vocês sabem a respeito do tema. E para que a nossa aula fique bem interativa, onde todos possam participar, nós contamos aí com a intérprete, né, Brielle, toda vez eu digo Brielle, que está aí, olha, trazendo aí através dos sinais a nossa aula até vocês. Então, vamos lá, pessoal. Nas aulas de ciência costumamos, né, dar vamos dizer assim, um enfoque à questão aí dos meses. E o mês de maio, nós temos aí a prevenção do acidente de trânsito, o combate ao câncer bucal, abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes e doenças inflamatórias do intestino. Além de tudo isso, temos também a questão aí da vacina. Então, a questão da Covid, que ainda estamos nessa luta, pessoal. A luta ainda não acabou. Para vencermos, nós temos que ter aí, olha, um índice zero tanto de casos, como também a questão da mortalidade. Então, é muito importante a gente conversar aqui com vocês a respeito disso. Já falamos da questão do trânsito, vimos que é importante não só para os motoristas de veículos, mas para você também que está circulando aí na cidade, nas ruas, nas calçadas, atravessando ruas. E para você, meu aluno aí, né, que pega a sua bike para ir para a escola ou para passear, então também vocês precisam respeitar as leis de trânsito. Em relação às doenças inflamatórias do intestino, o cuidado que nós precisamos ter em relação aos alimentos. Então, vamos ainda continuar com todo aquele cuidado que nós aprendemos no início da pandemia. A lavar bem os alimentos, a higienizar bem quando a gente traz aí do supermercado, da feira. E a questão também de ter o cuidado no alimento que ficou em cima da mesa, que ficou exposto por muito tempo, ou se ultrapassou o tempo de cozimento, chegou a queimar. Então, vamos eliminar esse alimento e buscar outra coisa, né? Ou então intensificar aí os cuidados, tanto para armazenar, como também na hora do cozimento. Mas para a gente falar um pouquinho ainda da questão da vacina da Covid-19, eu vou chamar a professora Cláudia, que ela vai dar as boas-vindas a vocês e vai falar um pouquinho aí a respeito dessa questão aí da vacina e seus efeitos, gente. Vamos lá, Cláudia? Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, que maravilha, né, estarmos aqui para mais uma aula. Então, contamos com a participação de vocês nessa interação aqui no chat em relação às vacinas, a importância, né, de vacinar, de completar o esquema vacinal. Se você acessar o site, o Instagram da Prefeitura já está disponível, pessoas que estão com gripe, 700 testes aí já estão disponíveis para que vocês possam testar realmente, observar que a Covid ainda não acabou, pessoas com baixa imunidade, pessoas que não completaram o esquema vacinal ainda continuam adoecendo, então fiquem ligados, acessem o Conecta Recife, se não tiver, vá para o postinho mais próximo, peça ajuda, para que você agende sua vacina e complete o seu esquema vacinal, que é muito importante a prevenção. Pois é, professora Cláudia. Né? Vejam que sempre estamos dando algumas dicas, né? Dá uma olhadinha aí, conversa com o pessoal da família que ainda não se vacinou. Mas, para darmos continuidade, né, à nossa aula, nós vamos relembrar alguma coisa. O que é que vimos na aula passada? Então, na aula passada,
nós conversamos a respeito da classificação dos seres vivos. E o primeiro, né, a classificar, a apresentar uma diferenciação foi Aristóteles. E ele conseguiu separar ou classificar em dois grupos, dois grandes grupos. Aqueles que possuíam sangue e o que não possuíam sangue. Mas depois aí, né, já no século XVIII, quem é que chega? Chega Linné com a proposta de classificar. Só que Linné foi mais cuidadoso. Foi o que Linné fez. Ele começou a olhar as semelhanças anatômicas, ele começou a observar, né, algumas mudanças que estavam acontecendo nos seres com o passar do tempo. E aí ele faz a sua classificação e vai em busca de quê? Da taxonomia. E aqui, em relação à taxonomia, né, eu trouxe hoje para vocês aí uma representação diferente. Vamos dizer que esse quadro aí, que está todo colorido, com retângulos, fosse caixas. Uma caixa dentro da outra. Então, a grande caixa é a caixa que vai abrigar todos os reinos. E aí a gente vê que a questão aí da vida. Depois vem a questão do reino. Então, vamos dizer que seja o reino animal, que é o caso aqui, que eu estou também representando a questão aí da taxonomia da espécie humana, que vai desde a questão aí, né, da vida até a questão da espécie, que vai mostrar para a gente Homo sapiens e a subespécie Homo sapiens sapiens. Hoje quero dizer a vocês também que o nome da espécie, ele é escrito de forma diferente. O nome da classificação aí era na época em que a língua que predominava era o latim. Então, a espécie é escrita em latim e sempre vem com dois nomes. O primeiro nome que representa o gênero e o segundo nome que vai identificar aí essa, vamos dizer assim, mais uma categoria. E aí nós temos a primeira palavra escrita de letra maiúscula e a segunda de letra minúscula. É uma regra, gente. Quando a gente faz manuscrito, a gente deve sublinhar e quando a gente estiver digitando, a gente vai colocar essa representação aí em itálico para chamar a atenção. Então, a gente sabe que a classificação, né, essa taxonomia, ela vem com um grande objetivo de descrever, de nomear, de classificar todos os seres vivos. Mas vamos continuar. Ainda no Revendo, nós estudamos também a questão dos fósseis, né? Que os fósseis são marcas e vestígios do passado, que para ser classificado o fóssil tem que ter mais de 11 mil anos, né? A questão aí do tempo. É encontrado principalmente em rochas sedimentares, porque nas rochas sedimentares não acumula água, logo não tem matéria em decomposição, não tem bactérias para decompor, por isso que eles ficam marcados, cravados lá. E a questão aí dos estudiosos que se encarregam, né, de pesquisar, de descobrir, né, de ir em busca desses vestígios, são os paleontólogos. O que é que nós temos mais? Além de toda essa classificação, esse grupo aí dos fósseis, nós vimos também que os reinos foram divididos em cinco grandes grupos. O reino animal, o reino protista, o reino monera, o reino dos fungos e o reino vegetal. Então, tudo isso nós vimos na aula passada, que essa classificação foi feita a partir de estruturas anatômicas, da sua genética, de coisas que tinham em comum para serem classificados. Mas vamos ver o que é que eu trouxe hoje para vocês em relação a vírus e micro-organismos. Olha que interessante que eu estou trazendo para vocês aí, pessoal. Eu estou trazendo aí os 5 reinos, mas está aparecendo um novo indivíduo querendo entrar aí em algum reino. E aí eu estou brincando e dizendo, ei vírus, você não. Gente, os vírus não participam, né, de nenhum dos reinos. Eles apresentam características que não podem estar presente aí no grupo do animal, no grupo do vegetal, nenhum grupo desse. Por quê, professora? Nós vamos estudar agora um conjunto de características que prova que os vírus, né, é um grupo que está aí diferenciado. Professora, e ele não é vivo, ele apresenta características, né, de um ser vivo, mas só quando ele está parasitando, quando ele está dentro de uma outra célula. Então, veja que interessante. Ele sendo encontrado na água, no ar, no solo, não vamos identificar nenhuma característica do ser vivo. Por isso que ele não pode ser classificado em nenhum outro reino dos 5 reinos que nós estamos citando aí.
E ainda para a gente falar mais a respeito aí do vírus, eu vou chamar a professora Cláudia para ver o que é que ela, né, o que é que ela pode dizer a respeito e o que é que os alunos, se tem alunos aí no nosso chat, Cláudia, e o que é que esses alunos estão falando a respeito de vírus nesse momento? Professora, eles ainda estão caladinhos aqui, viu? Não falaram nada, mas é importante vocês alertarem para isso, que os vírus, eles também sofrem mutação, né, professora? Por isso que foi difícil descobrir a própria vacina, e à medida que descobriu uma vacina, já tinha outra mutação. Então, mesmo eles não sendo enquadrados aí em nenhum desses reinos, por não terem características de nenhum reino aí, mas ele também, ele afeta muito o ser humano com uma série de doenças que nós já sabemos, tá certo? Obrigada aí, professora Cláudia. Pois é, vírus, você não vai estar, né, presente em nenhum desses 5 reinos que já foram apresentados. Mas vamos conversar um pouquinho a respeito dos vírus. Então, os vírus são organismos que não possuem células. Aí vem a questão da palavrinha aí, acelulares, ou seja, esse prefixo A quer dizer não tem célula. Sendo a estrutura formada basicamente de proteína e ácido nucleico. E aí nós temos a estrutura aqui e a gente está mostrando um vírus, né? E esse vírus, ele apresenta as seguintes partes. A glicoproteína, que seria aí a formação aí de glicose e de proteína, né? 2 substâncias que a gente vai estudar ainda. O capsídeo, que seria como se fosse uma cápsula protetora. O envelope, que também mais uma proteção aí, mas para o vírus no corpo. E a questão aí do DNA. Ele apresenta uma estrutura, né, que o representa. É apenas essa estrutura aí que faz dizer que esse indivíduo aí tem algo que os seres vivos têm. Então, quando nós estudamos as características dos seres vivos, a primeira delas que eu apresentei a vocês é que tem que possuir célula. Como assim, professora? Se a senhora está dizendo que os vírus são acelulares, ou seja, eles não apresentam célula. Então, eles não têm uma célula completa, porque para ter uma célula completa, ele precisaria de algumas estruturas que não estão apresentadas aí. Mas vamos conversar mais. Aqui eu estou trazendo para vocês o ciclo de vida do bacteriógrafo. É um tipo de vírus que atinge as bactérias. Veja que interessante. O vírus, né, que a gente já viu aí com estrutura aí diferenciada, seres microscópicos, só pode ser visto ao microscópio superpotente, o microscópio eletrônico, e ele está tentando atingir a bactéria. Eu vou apontar aqui para vocês verem como é esse ciclo dele. Então, no primeiro, o que é que está acontecendo? O bacteriógrafo, parece aí um mosquitinho, ele vai lançar o seu material genético dentro da célula da bactéria. E o que é que vai acontecer? Quando esse material genético, ele consegue entrar, né, ele vai precisar que a célula ajude a multiplicar. Então, esse pedacinho vai formar vários pedacinhos. E quando esse material genético estiver, né, pronto, logo vão aparecer as cápsulas de proteção e essa célula se rompe. É como se ela estourasse, ela não aguentasse a capacidade. E aí, cada um desse bacteriógrafo vai atingir outra bactéria. Então, veja, é assim que também acontece no nosso organismo. Por isso, essa questão aí de ser também chamado de infecção. Né? A questão aí de vírus, a formação da palavra também quer dizer veneno, algo que vai causar mal. Então, diante de uma célula que foi atingida, imagine que na hora que inspiramos, na hora que temos contato com material contaminado, um monte de células do nosso corpo vão ser invadidas. E essas células, elas vão ajudar o vírus, porque ele tem a capacidade, né, de modificar-se dentro e a nossa defesa não reconhece como algo que faz mal. Então, daqui a pouco eu vou falar da vacina e vocês vão entender por que a vacina é importante. Então, aqui seria o ciclo de vida. Fiquem atentos, porque nós estamos preparando um vídeo bem interessante, mostrando o passo a passo do ciclo de vida de um dos vírus que atinge o nosso corpo. Hoje eu trouxe para mostrar em relação à bactéria, mas vamos ter um vídeo bem interessante, onde vocês vão perceber aí como é esse ciclo de vida com algum vírus que atinge o corpo humano. Continuando, aqui eu tenho alguns tipos de vírus, que também são chamados de viroses. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram, até em casa algum adulto reclamando, a gente vai para o médico, tudo do médico é virose.
tudo dos médicos é virose e a gente não sabe o que é. Sabe, ele está dizendo ali que no seu corpo tem uma infecção, que no corpo daquela pessoa que foi procurar ajuda, né, médica, está dizendo que tem infecção. E aqui eu tenho alguns, né, formas dos vírus, né, o HIV, a questão da hepatite B, a ebola, né, o bacteriógrafo, mais uma vez, né, que parece aí um mosquitinho, a influenza, a questão aí do adenovírus. Então aqui eu trouxe para vocês, né, essa representação. E lá embaixo, em tipos de virose, está a representação do vírus da Covid, gente. Olha como ele é. É interessante também a gente saber que existe aí uma estrutura, né, à base de gordura. Por isso que quando a gente lava as mãos, a gente utiliza o sabão, ele vai ser muito eficaz. Por quê, professora? Porque vai destruir essa parede de gordura e logo ela vai ficar sem proteção. Então esse vírus não tem como dar continuidade. É como se a gente estivesse lavando os pratos, né, com um sabão e ali a gente está tirando toda a questão da gordura. A mesma coisa vai acontecer quando a gente está com as mãos limpas e também essa questão aí do efeito do álcool. O que é que nós temos mais? Ah, pessoal, quando a gente fala aí da Covid, a gente tem que começar já, né? A gente não está aí festejando total, mas a gente já vê aí um grande sucesso que a vacina realmente cura, que a vacina vai, né, vai conseguir exterminar esse mal com a nossa adesão. É preciso aí a gente não só bater palminha, mas a gente levantar o braço e dizer, eu já me vacinei, eu estou com todo, né, todo o ciclo de vacina em dia. E ainda para falar de vacina, não é, professora Cláudia? O que é que a gente pode dizer mais, professora Cláudia, para os nossos alunos? Alertar que toda vacina ela causa algum efeito colateral. Se vocês pesquisarem ou olharem a vacina do coronavírus, muitas pessoas tomaram, não sentiram nada, outras sentiram pequena febre, outros sentiram pequeno mal-estar. Então, assim acontece com as vacinas, outras vacinas nas crianças. É o nosso organismo combatendo aquele vírus. Então, por isso que nós reagimos de várias formas. Então, é melhor ter essa reação pequena do que ter a doença. Então, realmente, a vacina cura, acaba esse vírus aí que está sofrendo várias mutações e nos contaminando e nos afastando. 2 anos que ficamos afastados do ambiente familiar até, das pessoas, né, sem poder abraçar. Então, pessoal, vamos completar realmente o nosso esquema vacinal, é importante. Pois é, pessoal, como a professora Cláudia colocou, é muito importante a gente completar esse ciclo, né, em relação aí às vacinas. E quantas vezes forem necessárias, nós precisamos estarmos presentes para receber. Também vamos conversar com vocês a respeito da vacina. E o que é a vacina? Gente, a vacina pode ser vírus atenuados, ou seja, vírus que foram, né, rapidamente trabalhados dentro de laboratório e que ele vai ter uma função diferente. Ao invés de nos causar mal, o que é que ele vai fazer? Ele vai nos proteger. É como se dentro do laboratório, né, dentro de um laboratório específico, como o caso aí da questão, no nosso caso aqui, a Fiocruz, que vai desenvolver um trabalho para que os vírus não atinjam o nosso corpo em relação a causar doença, e sim a nos proteger, a nos defender. E quem sabe até mesmo atacar outros vírus que venham vamos dizer assim, causar mal. Isso não é só na questão da coronavírus, é qualquer vacina. Então essa vacina ela pode ter partes do causador da doença ou o causador completo, mas esses causadores eles estão dentro de laboratórios sendo trabalhados e sendo modificado aí a sua função, o trabalho que eles realizam. Mas, para a gente falar ainda a questão aí de vírus, nós vamos buscar também outros seres que são também bem pequenos, né? Um pouquinho maior que os vírus, mas que são chamados, né, de micro-organismos. E muitas vezes a gente diz assim, organismos. O próprio nome diz, são seres bastante pequenos que só podem ser vistos com auxílio de equipamento específico, como é o caso do microscópio. Então, aqui a gente está querendo representar que todos esses micros, né, que estão aparecendo aí, eles estão sendo vistos em um microscópio. A capacidade de observar, né, com lentes, com jogo de lente e luzes, que vão ajudar os nossos olhos a perceber o que o olho nu não consegue. Olho nu é quando a gente não tem nenhum tipo de lente que venha ampliar a nossa capacidade. O que é que nós temos mais a respeito aí desses micro-organismos?
Então, os micro-organismos que eu trouxe aqui para vocês, alguns, né? As bactérias, né? Que são micro-organismos como um todo. Os fungos, que eu coloquei aqui uma alertinha de vermelho, que tantos vamos ter fungos macroscópicos como fungo microscópico, fungo que a gente só consegue ver no microscópio e fungo que a gente vai encontrar por aí. As algas também, né? Vamos encontrar algumas algas que a gente consegue ver e outras que só são vistas ao microscópio. E os protozoários. Vamos ver um de cada vez. O que é que nós temos aí? O primeiro que eu vou mostrar aqui a vocês são as bactérias, né? E em relação às bactérias, a gente sabe que muitas delas são causadoras de doença, mas elas têm formatos diferentes. Os cocos, os bacilos, os vibriões, os espirilos. Então, de acordo com a forma, eles vão receber nomes especiais. E se essa forma, ele ainda tem uma maneira de se agrupar, vão receber também, né? A questão aí dos diplococos, quando estão em dupla, os streptococos, os estafilococos, os bacilos também. A gente vai ver aí que nesses bacilos eles também podem estar com alguma diferenciação, como a presença de flagelo, como se fosse uma caudinha que vai facilitar aí a locomoção. O vibrião, que parece uma vírgula, e o espirilo, que parece o espiral de um caderno. Então aqui os estudiosos, eles começam a dar nomes para facilitar, né, na hora que eles estão se comunicando e na hora que também eles estão escrevendo informações. Então, essa seria a representação de bactérias. Mas, professora, as bactérias só causam doenças? Não. Nós temos algumas doenças aí bem conhecidas. Doenças essas que têm vacina, né? Como é o caso da tuberculose e outras mais. Então, tuberculose, cólera, a leptospirose, a difteria, a disenteria bacilar, a febre tifoide, a meningite bacteriana, que a gente vai ver depois que tem mais de um tipo de meningite, a pneumonia, a peste bubônica e a coqueluche. Tem outras doenças. Mas as bactérias, gente, não só causam doenças. Vamos ver algumas utilidades. Sabia que tem bactéria no iogurte, no vinagre, no queijo? Muitas vezes a gente vai, eu estou comprando aí esse leite. Esse leite tem lactobacilo, que vai ajudar na nossa digestão. É bem importante. Sabia que também dentro do nosso sistema digestório tem bactérias que moram com a gente, ajudando também na digestão, sem causar mal nenhum. Muito pelo contrário, colaborando. Existem também bactérias que, na questão de fertilizantes, ajudando principalmente as leguminosas, como o feijão, a desenvolverem bem e a produzir bastante grãos. Existe a questão do farmacêutico, os cosméticos à base de bactéria. Também a questão de controle biológico, utiliza a bactéria aí para controlar, muitas vezes, aí a questão de vírus. E as bactérias são muito importantes no nosso planeta, porque elas são decompositoras. Juntamente com os fungos, elas vão decompor, destruir, né, todos os corpos mortos para poder ocorrer a renovação do nosso solo. Imagina se no planeta Terra não tivesse esse conjunto de decompositores. Seríamos um planeta de cadáveres, gente. Então, graças a elas, elas decompõem, devolvem para a Terra o que um dia foi retirado dela. Mas o que é que nós temos mais? A questão de fungos. Na questão de fungos, eu estou trazendo aqui para vocês não só os fungos macro, mas também os fungos micros, que é o nosso objetivo maior. Mas para situar vocês, né, a gente vai encontrar aí, fungos no pão, em outros alimentos também, em frutas, o fungo da unha, né, que a gente vai mostrar aí alguns cuidados, como lavar bem, secar os pés, ter cuidado em ambiente, principalmente no período de chuva. Chegou em casa, está com o pé molhado, não tem como, professora, então vamos lá e seca bem. E a questão de alguns fungos também, como o caso dos cogumelos, que alguns são comestíveis e outros são venenosos. Professora, mas existe aí, olha, fungos que não são comestíveis e fungos comestíveis. Aí na produção de vinho, na produção de queijos, sabia que tem um queijo cheio de fungo, que é muito comercializado e até um valor bem alto, viu, pessoal? Também muita gente diz que não é saboroso, tem um sabor forte, diferente dos nossos queijos comuns. Mas vamos mais. O que é que nós temos agora? Temos aqui uma curiosidade a respeito dos fungos. Sabiam que os fungos têm uma alimentação diferente? Eles se alimentam por absorção. A absorção acontece na parte externa. Por isso que, às vezes, numa laranja como essa, a gente vê um número muito grande de fungos. Não é isso? Então, aí a gente tem que eliminar. Até porque, se tiver numa fruteira, tiver num cesto,
esse fungo vai contaminar outros seres. O que é que nós temos mais? Temos agora as algas. E aí, professora, o que é as algas? As algas microscópicas são fotossintetizantes, são unicelulares e habitam os ambientes aquáticos. São também chamadas de fitoplânctons. Vocês já ouviram, né? Acredito que vocês assistiram algum desenho que falava dos plânctons, mas aqui eu estou falando dos fitoplânctons, porque aqui é vegetal, realizando fotossíntese. Vejam que eles são muito importantes. Olha o que eu estou colocando aí. Eles representam a base da cadeia alimentar. O que tem mais, professora? E eles vão ser encontrados flutuando em águas abertas, águas de movimento. E é bem interessante que eles são uma grande fábrica de oxigênio no nosso planeta. E aí eu vou chamar a professora Cláudia para ela se despedir. Quando voltar, eu já dou uma concluída aqui com o nosso próximo micro-organismo. Fala aí, Cláudia. Bem, gente, quero agradecer, não é, a presença de vocês, que vocês continuem assistindo as nossas aulas e contamos com vocês. Tchau, tchau, pessoal. Pois é, e para a gente terminar, ainda vem os protozoários. E aí nós temos os flagelados, os ciliados, aqueles que têm falsos pés e ainda os esporozoários. Também os protozoários causam doença, como a malária, a giardíase e doença de Chagas, aquela que é transmitida pelo barbeiro, aquele inseto que fica nas paredes. Vamos limpar as paredes, pessoal. E aqui, a nossa aula de hoje, nós conversamos sobre alguns assuntos da aula passada, a taxonomia, os reinos, né? Vimos a questão de vírus, ainda estamos falando de vacina, bactérias, fungos, algas e protozoários. Pessoal, aguardo vocês na próxima aula. E quem quiser, pode rever essa aula no YouTube, ok? Tchau, pessoal. Até o nosso próximo encontro.